Bom dia, gente querida, de paz e bem. Mais uma vez eu desejo de todo o coração um abençoado domingo para todos e todas. Paz e bem, gente querida. Paz e bem. E hoje, domingo, é dia da gente se encontrar nessa roda de conversa aqui, não é? Para meditar, para refletir, para nos alimentar da palavra. E a palavra hoje é uma palavra de carinho, de força, né? De encorajamento de Jesus na caminhada do seu povo, da comunidade lucana e também nossa. Né? Para quem não me conhece, sou o reverendo Eduardo Henrique, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Estou aqui na Diocese Sul-Ocidental, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Paz e bem, gente querida. Paz e bem. Desejo de coração que essa palavra possa nos fortalecer, né, diante deste tempo adverso, da emergência, das intolerâncias, das violências, dos fascismos, nazismos, e tudo que daí decorre. Né, que a gente possa voltar, né, a esperançar em um Brasil novo, em um mundo novo, imaginando a construção do reino de Deus, colaborando com Deus na construção desse reino. Então, antes da gente começar, você não é inscrito ainda no canal Paz Bem? Se inscreva. Venha fazer parte dessa comunidade plural de paz. Curta, compartilhe, dessa forma você divulga o programa e divulga o canal Paz e Bem. Nos ajuda, tá? E se você puder e quiser, você pode fazer sua assinatura solidária. Tem um link aí na descrição do vídeo, né? Para você fazer, tá bom? Mas também, esses tempos de curdos, né? Esses tempos difíceis. Mas, se você puder e quiser, faça a sua assinatura. Dessa forma você nos ajuda, assim, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Nós estamos sendo acompanhados, né, através do Evangelho de Lucas, na caminhada de Jesus no tempo comum, o tempo depois de Pentecostes, que é a quadra do ano em que os textos centram mesmo no ministério de Jesus. E no Evangelho de Lucas, a caminhada para Jerusalém. Né? Jesus está caminhando para Jerusalém. E esse caminho não é um passeio. Ele não está fazendo turismo em Jerusalém. Né? Ele está enfrentando os poderes religiosos e políticos do seu tempo. Né? E a sua mensagem, né, o seu testemunho, a sua vida e a sua palavra vai ser essa mensagem poderosa que vai fazer com que as pessoas comecem a perceber que, de um lado, esse projeto de Jesus não é aquele que talvez alguns grupos no tempo de Jesus queriam que ele fosse. E aí começa a haver um abandono, vamos dizer assim, um desencanto em relação a esse projeto, porque queriam que Jesus fosse um líder de exércitos. Queria que Jesus fosse uma pessoa, não é, uma espécie de novo rei guerreiro
a maneira de Davi. E a mensagem de Jesus vai no sentido de que, mais do que o poder das armas, a gente precisa ter a capacidade de mudar as estruturas por dentro e revelar essas estruturas, né, que sustentam essa situação. Ou seja, a proposta de Jesus é libertária, porque ele mostra as entranhas desse poder que se sustenta. Então, mais do que trocar um líder X pelo Y, é preciso a gente entender os mecanismos que estão por detrás dessa máquina de opressão, não é? Dos exércitos, da força, da violência, das milícias. Então, a gente precisa ter a compreensão de que a palavra aqui é uma palavra explosiva, no sentido de trazer esse elemento libertador, de trazer esse elemento que destrói essa realidade por dentro. Não compactua, não é? Não é trocar um rei tirano e colocar o outro tirano no lugar. É colocar uma outra lógica, não de poder, mas de poder a serviço. O serviço, né, que se faz no sentido mesmo de diaconia. Então, é essa dimensão que o Evangelho, todo ele coloca. Tá? Jesus não compactua com as forças, né, da espada. Pelo contrário, Jesus, todo momento, está dizendo, né, baixa a espada, não é por aí. A gente vai ter enfrentamentos porque quem denuncia, né, essas estruturas perversas que mantêm essa estrutura de poder aí, claro que o poder vai se levantar. Jesus sentiu na pele isso. Né? E ele sentirá, né, quando de repente ele será preso e torturado, tá? E morto. Porque exatamente, mais do que um líder militar, Jesus mostrou, colocou exatamente os fundamentos podres desse sistema que se sustenta a partir da violência e do ódio. O texto de hoje está em Lucas 12. Tá? Lucas 12 vai do versículo 32 até o 48. Vamos nos situar aqui nesse texto. Né? Como eu disse, Jesus, catequeticamente, podemos dizer assim, está ensinando, né? Passando a mensagem, nos revelando cada vez mais. E aí, claro que a tensão vai aumentando. E dentro dessa tensão surge o medo. Claro. Eles têm as armas. Né? E aí, Jesus, para essa comunidade em Lucas, e diante da situação aqui no texto, desse enfrentamento, ele começa, o trecho que vamos ler, começa dizendo: não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. É esse versículo que abre a chave, que é a chave que abre o texto e o entendimento dele. A gente
pegue esse texto, no caso, esse versículo, como uma espécie de introdução, né? Introdução sem a qual o texto completamente perde o sentido. O que ele está falando aqui é de que as pessoas estavam com medo. Com medo porque se sentiam ameaçadas por esse poder, que eu estou dizendo, político-religioso, que a essa altura aqui já se organizava diante da mensagem subversiva de Jesus. E esse grupo aqui é um grupo pequeno. Não são as grandes massas, não são as multidões, mas as pessoas que estão comprometidas com essa mensagem libertária. Então é dentro dessa mensagem libertária, são poucos. E poucos aqui também, e aí a questão dos pequeninos, é que essas pessoas também são pequeninas no sentido da sua da autopercepção diante dos grandes e poderosos. São os pobres, os rejeitados, os colocados à parte do sistema, os silenciados, os invisíveis. E aí Jesus fala para eles: não tem mais. Não tenham medo, não tenham medo. Pois foi do agrado. Deus se agradou, né, em revelar para vocês o reino. O reino de Deus. Porque é desses pequeninos, né, e os versículos anteriores, né, e a gente entendeu a questão do contexto, é exatamente o abandono, né, à providência de Deus. Olhem os lírios do campo, né? Olhai os corvos, eles não semeiam nem colhem, não têm celeiros nem depósitos, mas Deus os alimenta. Quem dentre vós se preocupar por um pouco a duração de sua vida? Considerai os lírios, eles não tecem nem fiam, e contudo asseguro que nem Salomão em todo o seu esplendor se vestiu como deles. É o texto imediatamente anterior. É desses, dos abandonados à providência, né, que Jesus fala. E na necessidade de a gente perceber isso, de não acumular, de não se apegar aos bens materiais e tomar isso como um mote de vida. E a esses pequeninos aqui que ele fala, pois eles, bem-aventurados sejam vocês, porque de vocês é o reino. O Pai se agradou, né, e revelou para vocês o reino. Não aos poderosos, não aos soberbos, não aos, né, aos grandes da terra, mas aos pequeninos. E também o pequeno rebanho. Ali, né? Aqueles grupos pequenos da resistência. E aí Jesus continua: vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não fiquem velhas, um tesouro inesgotável no céu, onde ladrão não chega nem a traça rói, pois onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Onde está Quais são os nossos tesouros? São essas sacolas que a praça vem e rói? Naquilo que é transitório e passa? Ou a nossa riqueza está exatamente no compromisso com o reino, no abandonar-se à providência de Deus, na confiança no projeto dele?
É aí que está o nosso tesouro? E aí Jesus diz, onde está o tesouro, aí está o nosso coração. Tesouro é onde nós guardamos as riquezas, né? Quais são as riquezas que a gente tem? Ouro e prata? Postos? Títulos? A nossa riqueza está em Deus. E aí Jesus coloca exatamente... Porque se ele colocasse aqui esse elemento, né, da prosperidade, né, como querem alguns... Né, Jesus não teria falado antes sobre abandonar-se à providência. Então é exatamente o contrário. É o libertar-se, né, para a graça de Deus, para a providência dele, para exatamente colocar em nosso coração aquela que é a riqueza, que, como diz a palavra, o ladrão não rouba e nem a traça rouba. Exatamente os valores do Evangelho. E quais são os valores do Evangelho, reverendo? É a não violência. É a luta pacífica pela justiça, pela democracia, pela dignidade humana, pela paz. Pela paz que nasce da justiça social. Não a paz armada, não a paz de que o bandido não venha porque eu atiro primeiro. Porque isso não é paz. São pessoas atormentadas. Né? O que é isso? É exatamente depositar a riqueza no seu coração naquilo que o ladrão vem e rouba. Né? Como, certa feita, um personagem da República roubou a moto dele e a arma. E aí? Então são coisas que a gente precisa compreender. A gente precisa ter a ciência. A gente precisa colocar o nosso coração exatamente naquilo que é perene. No projeto do Reino de Deus. Na colaboração, né, com o projeto de Deus. Com o projeto do Reino. E aí ele coloca um princípio aqui nessas parábolas que vão seguir e que fazem parte de um grupo que coloca a ideia da perseverança e na ideia da prontidão. A gente precisa ficar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. A gente precisa ficar firmes ali na caminhada, perseverando, insistindo, resistindo, nos juntando, colaborando. E aí ele coloca as imagens dos servos. Vamos lá. Tende os rins cingidos e as lâmpadas acesas, ou seja, a posição do servo, né? Serve, aquele que está a serviço. Né? Ele coloca o cinto sobre os rins, né? Para prender a túnica, e a lâmpada acesa, para iluminar. Sede semelhantes a homens que esperam seu senhor voltar das núpcias, a fim de lhe abrir, logo que ele vier e bater. Felizes os servos que o senhor à sua casa encontrar vigilantes. É verdade vos digo, ele se cingirá e porá mesa, e passando de um a outro, e servirá. E caso veja pela segunda ou pela terceira vigília, felizes serão se assim os encontrar. Compreendei isto. Se o dono da casa soubesse em que hora viria o ladrão, não deixaria a sua casa fosse arrombada. Vós também estáis preparados, porque o Filho do Homem virá, numa hora que não pensais. Que hora vem Jesus?
A que hora? A gente precisa, a todo momento, viver essa dimensão da eternidade, gente. Essa dimensão aqui, no transitório, na vida, a percepção do definitivo. A gente não está aqui para sempre. A gente precisa perseverar, né, no melhoramento, na colaboração, no serviço. Sempre atentos, firmes aos sinais dos tempos. Então Pedro disse: Senhor, é para nós que estás contando esta parábola ou para todos? O Senhor respondeu: Qual é, então, o administrador, fiel e prudente, que o Senhor constituirá sobre o seu pessoal para lhe dar em tempo oportuno a ração de trigo? Felizes aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar assim ocupado. Verdadeiramente eu vos digo, ele o constituirá sobre todos os seus bens. Se aquele servo, porém, disser em seu coração: O meu senhor tarda a vir, e começar a espancar servos e servas, a comer e a beber e a se embriagar, o senhor daquele servo virá em dia imprevisto e em hora ignorada. Ele o partirá no meio e lhe imporá a sorte dos infiéis. As palavras são duras, né? Bem no espírito lucano de Lucas. São palavras duras, firmes. Mas é exatamente a ideia que se quer colocar aqui, mais do que, né, se sentir ameaçado, ou mesmo com medo, porque seria uma contradição dizer assim, não tem mais pequeno rebanho. A ideia aqui é sublinhar uma situação. Como é a nossa postura diante do reino, né, que o vosso Pai nos dá? Nosso Pai nos dá. Papai do céu nos dá. Qual é a nossa postura? É daquele que se coloca a servir, se coloca realmente no sentido de ocupação, ou aquele que diz, se dane o projeto de Deus. Eu vou cuidar do meu projeto primeiro. Vou cuidar da minha vida, que se dane a coletividade, o resto. Né? Eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que servir aos poderosos, eu tenho que auxiliar, né, aos donos do poder. E o que é que vai acontecer, não é? Qual é a compreensão, vamos dizer, didática, pedagógica de Jesus em relação, que apresenta em relação a isso? Se a pessoa não colabora com o reino de Deus, como é que Deus há de ter com essa pessoa? Claro que a gente está tendo aqui umas dimensões, vamos dizer, antropomórficas, né? Umas relações que a gente estabelece de ser humano para ser humano. Mas o que eu quero sublinhar aqui é que a gente perceba que Jesus sublinha que aquele que se coloca, né, um administrador, né, ele não é o proprietário, ele é um servo, mas que se preocupa com os seus, né, com o alimento dos outros servos, das atividades da administração dessa propriedade, né, tem uma ação positiva, com aquele relapso que diz assim, eu não me interesso, né? Quem é que está colaborando com o dono do reino, vamos dizer? Claro que não é o dono, são imagens, né? Quem é que está colaborando com o projeto de Deus? Então, se da primeira vez Jesus falava exatamente sobre essa questão, né, da prontidão, do estar ali a serviço, aqui ele fala, sublinha ainda mais, por conta da provocação de Pedro, né?
Essas coisas aí, é para nós ou é para todo mundo? Observe que Jesus não diz, não, é para todo mundo ou é para nós. Na verdade, é para nós e para todo mundo, gente. É para aquele e para aquela que está comprometido ou a serviço. A pessoa tem que assumir integralmente o projeto de Deus. Pode ser pela metade. Ah, sabe, eu vou aqui, bato meu ponto aqui no serviço de Deus e depois vou embora, né? E aí, não é assim. Aquele servo, continua o texto, aquele servo que conheceu a vontade do seu Senhor, mas não se preparou e não agiu conforme a sua vontade, será açoitado muitas vezes. Todavia, aquele que não a conheceu, veja, aquele que não a conheceu e tiver feito coisas dignas de chicotada, será açoitado poucas vezes. Aquele a quem muito se deu, muito será pedido, e a quem muito se houver confiado, mais será reclamado. Observem, são paradoxos aqui, tá? São paradoxos. E aí desconcerta a lógica. Porque a gente parte, a princípio, da lógica distributiva, não é? E Jesus não compactua com a lógica distributiva direta, né? Ah, como eu sou bonzinho, Papai do Céu vai fazer coisas boazinhas para mim, né? E aí por isso eu vou ter crédito junto ao Papai do Céu, né? Não, não. O que ele coloca aqui é exatamente a questão daquele e daquela que se prepara. Aquele que está atento, esse vai se colocar na dimensão do serviço. Mas aquele que não se preparou e aquele que, né, não agiu, vai ser ainda mais exigido. Por quê? Porque, na verdade, não cumpriu a vontade de Deus, que é serviço, caridade, que é exatamente perder exatamente essa dimensão da lógica do mundo. O que Jesus coloca é que há um sistema que oprime e mata. E que a gente não deve ter medo. E que nós devemos nos colocar em prontidão e perseverar. Precisamos perseverar no caminho. É essa dimensão da perseverança que os últimos trechos do texto nos coloca. Aquele que cuidado vai ser ainda mais cobrado. Né? E isso é algo que exige da gente compromisso. Não é fácil, gente. Não é fácil. Por vezes a gente acha que seguir o caminho espiritual, seguir um caminho, né, é só viver na gratiluz. Não. Viver o caminho espiritual é enfrentar a peleia, como se diz aqui no sul. É viver exatamente sob o fogo do combate. E é isso que às vezes a gente precisa compreender na dimensão da história, do ontem e do hoje. A gente precisa, quando pôr a mão no arado, quando estiver ali no serviço, perseverar. Porque se a gente deixar, vai ser cobrado em dobro. Essa dimensão que a gente precisa ter diante dos nossos olhos. É o compromisso com a causa. E esse compromisso não é um passeio. Não é
não é? Turismo. Mas, diante disso tudo, Jesus diz: não tema, pequeno rebanho. Que a gente possa não temer aqueles que proclamam a morte, proclamam a violência, a intolerância e o ódio. Eles passarão. Nós passaremos. Tá bom? E aí, próximo, né? Aí, nas próximas horas, a gente vai se encontrar. Vamos rezar, vamos orar para que a gente tenha força na caminhada, que a gente tenha força para perseverar no caminho, diante das agruras e dificuldades do tempo presente, que eram as mesmas. No tempo de Jesus até pior, né? Porque ele vivia sob uma ditadura, vamos dizer, sanguinária do Império. Essa comunidade de Lucas sofria a perseguição. Então é nesse sentido que a gente precisa compreender que Jesus traz uma mensagem de consolo. Não tem mais. Perseverem. E eu deixo aqui com vocês a bênção de Deus. Que a Santíssima Trindade preserve nossos corações, mentes e almas e nos conduza ao reino celestial, onde não há enfermidades, nem dores, nem sofrimentos, e onde reinam a paz e a harmonia. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco. Conosco. Habite eternamente. Amém. Até às 21 horas. Até às 21 horas com a oração ao fim do dia. Grande abraço, gente querida. Até o próximo domingo também.